Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jorge falando, seja muito bem-vindo ao canal Espiritualmente. Eu queria falar um pouco hoje, gente, assim, em formato de stories do Instagram mesmo, conversar um pouco sobre a proposta do canal, certo? Quem já é inscrito há algum tempo já sabe que esse canal tem alguns anos já de estrada e ele é um canal que precisa acontecer ainda, entre muitos aspectos, porque durante esses anos eu não tive tanta disciplina, talvez, ou organização de tempo, enfim, foram tantas questões que aconteceram que eu não consegui dar conta do trabalho de estar postando aqui no YouTube. O YouTube ele é um trabalho assim de formiguinha, você tem que estar sempre postando, sempre criando conteúdo. Isso exige um tempo da sua parte. Existe uma dedicação de tempo, uma dedicação de estudo e que você precisa dispor realmente de tempo e de interesse. E aí, por muitos motivos, alguns justos e outros não, eu não consegui dar ao canal o ritmo necessário. E também tem uma outra questão que está muito relacionado ao que eu já via de canais de teologia dentro do YouTube. Eu assisto alguns canais, assisto os canais famosos que eu e você conhecemos, mas olhar para tudo isso me fez pensar assim no quanto eu não quero que esse canal seja, sabe? Porque hoje, se você for olhar a questão do. Se você for olhar a questão do que é produzido nos canais de teologia no YouTube, a maior parte dos canais de teologia eles se tornaram uma fonte de renda, porque a partir dali o cara vende um curso, certo? Nada contra, eu não estou criticando isso, certo? Mas você nota quando a pessoa está construindo conteúdo só para te vender algo. Não é uma coisa que está querendo realmente, não está. O propósito de fato não é a edificação, o propósito é te pescar para que você compre um produto da pessoa. Tem muito canal assim, e tem muito canal que ganha inscritos e visualizações em cima das velhas questões teológicas, em cima do polemismo, né? Fica polemizando o tempo todo, pegando as velhas polêmicas da teologia e requentando elas e trazendo de volta. E aí cria aqueles comentáriozinhos haters, né? Que tem o hater arminiano, tem o hater calvinista, e aí cria aqueles debates infrutíferos, aquela coisa que não vai para canto nenhum. E eu quis, de alguma forma, tentar me distanciar desse tipo de conteúdo, sabe? Porque durante todos os meus anos como estudante de teologia, como professor de seminário e depois como pastor, algumas transformações foram acontecendo na minha forma de pensar e enxergar o papel da teologia. Até vou fazer um vídeo sobre isso. O que eu considero ser um papel saudável para a teologia. Porque depois que você coloca a mão na massa, que você vai, por exemplo, para uma igreja pastorear, eu pastoreei por alguns anos e posso falar isso para vocês, os debates acadêmicos, a maior parte deles, se tornam irrelevantes para a realidade de vida das pessoas. E esse momento pandêmico que nós estamos vivendo esses anos de 2020 e 2021, provaram muito isso. A teologia, de fato, ela não tinha muita proposta a falar para as pessoas que estão vivendo o enclausuramento, o sofrimento, o luto. Então, porque se resumiu a debate sobre sexo dos anjos, se Adão tinha umbigo. Então, eu estou falando isso de forma irônica, mas é aqueles debates que você debate, não chega em canto nenhum e não se converte em questões práticas, tá? Em praticidade de vida. Então, eu quis trazer para esse canal esse novo olhar. Eu quero sim falar de teologia, eu quero sim falar
de fé, eu quero sim falar de Bíblia, mas eu quero falar de desenvolvimento humano, eu quero falar de maturidade emocional a partir da Bíblia, eu quero falar de questões da alma, questões que envolvem as emoções, questões que envolvem o mundo, a dureza do mundo, as dificuldades naturais de se viver. Eu quero falar sobre maturidade, então eu quero tratar de outras interfaces, né? E fazer com que encontremos um diálogo teológico saudável com essas outras interfaces e que no final são essas coisas que fazem diferença na minha vida dia a dia, no meu dia a dia, no dia a dia das pessoas. Porque no dia a dia das pessoas elas não estão preocupadas se você é salvo para sempre ou se você perde a salvação. Gente, na prática as pessoas não estão tão em crise com isso. Elas gostam de ficar assistindo isso no YouTube porque elas gostam de polêmica. Elas gostam depois de ler os comentários e ver as pessoas se degladiando umas com as outras. Mas isso não faz diferença real nas minhas questões pessoais do dia a dia, nos meus problemas de relacionamento, no meu casamento, na minha vida de oração e disciplina espiritual. Essas coisas elas não são tão relevantes quanto a gente imagina que são. Então, nada contra isso, não estou dizendo que não vou tocar nesse assunto. Em algum momento a gente vai tocar nesses assuntos aqui de soteriologia, de doutrina, de escatologia, enfim. Mas não é o foco. É o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não quero que isso se torne o foco do canal. Eu não quero que o canal se baseie nessas coisas, de criar polêmica para atrair inscritos, sabe? Porque essas coisas, de fato, elas não edificam. Eu quero que o canal seja uma porta de edificação para as pessoas. Eu quero que as pessoas que se aproximem daqui se sintam de alguma forma orientados, edificados, confrontados, transformados, não pela palavra que aqui vai ser dita ou pelos ensinos que aqui possam ser compartilhados, mas pelo Espírito do Evangelho. Eu quero trabalhar de acordo com o Espírito do Evangelho, o Espírito Santo que opera através de toda a palavra de Deus em corações que precisam ouvir, precisam ser tocados. Então, assim, gente, aos meus inscritos, essa palavra eu deixo para vocês. Aos meus inscritos que se inscreveram focados nos meus vídeos mais teológicos, eles continuarão aí. Eu tenho um vídeo que fala sobre a diferença entre teologia e ciência da religião, que já teve mais de 14 mil visualizações. Eu pretendo até fazer uma parte 2 dele, dar uma atualizada nele, colocar mais informações. Eu tenho conteúdos teológicos, mas assim a ideia, o propósito é fazer essas conexões, porque a gente precisa viver uma vida em abundância. Aqueles que creem em Cristo Jesus precisam experimentar a vida em abundância. E muitas vezes o pensar, o debate teológico acadêmico, ele não contribui tanto para isso, como deveria contribuir, tá bom? É isso, eu queria falar rapidamente sobre o propósito do canal. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário aí embaixo. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal, gostaria que eu trabalhasse algum assunto específico, coloca aí embaixo, eu vou olhar com muito carinho. Eu estou tentando construir pautas, então assim, sugestões vão ser analisadas. Eu posso estar utilizando alguma sugestão, alguma proposta colocada por você aí nos comentários. Então, deixa perguntas, o que você quiser questionar, o que você quiser colocar como reflexão também, para que a gente possa ir construindo pautas que sejam edificantes. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Acompanhe aí, eu fiz semana passada uma série de vídeos sobre Semana Santa, falando sobre a Semana Santa, fazendo essa conexão com a nossa vida. Eu acredito que está um conteúdo bacana, um conteúdo bem reflexivo. Acompanha, dá uma curtida. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, tá bom? E compartilhe. Faça isso porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e joga para mais pessoas assistirem. Deus abençoe ricamente sua vida. Grande abraço. Tchau, tchau.